Você já parou para pensar que algo tão simples e natural quanto caminhar, algo que fazemos todos os dias, pode na verdade estar a causar-lhe mais dor e problemas do que benefícios? Parece estranho? Não é caminhar muitas vezes a primeira coisa que nos dizem para fazer quando queremos manter a forma. Mas a verdade é que a forma como caminhamos importa, e muito, especialmente depois dos 60 anos, muitos de nós, especialmente nesta fase da vida. Começamos a sentir aqueles incômodos nas articulações, dores nas costas, uma rigidez que parece surgir do nada, ou um cansaço que teima em não ir embora. Atribuímos tudo isso à idade, ao desgaste natural. Mas e se parte da culpa estiver, na verdade, na forma como nos movemos, naquilo que pensamos ser uma atividade tão inocente e saudável? Caminhar é essencial para a nossa saúde. Sim, mas caminhar bem é um segredo que pode transformar completamente a sua qualidade de vida, aliviando dores e dando-lhe uma nova energia. Não se trata de parar de andar. Muito pelo contrário, é sobre aprender a andar de uma forma que fortaleça o seu corpo de verdade. Proteja as suas articulações que já trabalharam tanto ao longo dos anos, e que lhe dê a vitalidade que merece para aproveitar cada dia ao máximo. Neste vídeo, vamos desvendar os erros mais comuns que a maioria das pessoas com mais de 60 anos comete ao caminhar. Erros que, sem saber, podem estar a acelerar o desgaste do seu corpo e a limitar a sua liberdade de movimento. Mas, mais importante, vamos juntos aprender 6 exercícios simples e incrivelmente eficazes que pode incorporar facilmente na sua rotina diária para corrigir esses erros, fortalecer o que precisa ser fortalecido e, finalmente, sentir-se muito melhor. Fique comigo até o final, porque tenho algo que o vai surpreender e pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o movimento e a sua própria capacidade de se sentir bem a qualquer idade. Então, vamos começar a desvendar esses mistérios do caminhar. Acredite ou não, muitos dos problemas que enfrentamos, como dores persistentes nos joelhos, tornozelos inchados ao fim do dia, ou até mesmo aquela dor persistente na região lombar, que parece não ter explicação, podem ter origem em hábitos de caminhada que consideramos perfeitamente normais ou inofensivos. É como um carro que anda com os pneus desalinhados. Funciona, mas está a desgastar-se mais rápido e com menos eficiência. Um dos erros mais comuns que observo é a postura curvada. Com o tempo, a gravidade e os hábitos do dia a dia, como passar muitas horas sentado ou a olhar para baixo, tendem a puxar-nos para a frente. Andamos com os ombros encolhidos, o pescoço projetado e as costas arredondadas. O que acontece quando caminhamos assim? Isso não só comprime os seus pulmões, dificultando a respiração e diminuindo a sua energia e vitalidade, como também coloca uma pressão desnecessária e enorme sobre a sua coluna vertebral, especialmente na parte lombar e cervical. Pense na sua coluna como uma torre de blocos perfeitamente empilhados. Se os blocos de cima estiverem desalinhados, toda a estrutura lá embaixo sofre uma sobrecarga. Tentando compensar o desequilíbrio, o resultado é dor, rigidez e um aumento significativo no risco de lesões. Quando a sua postura está comprometida, o seu centro de gravidade muda, e o seu corpo precisa compensar de formas que não são naturais, sobrecarregando músculos e articulações que não foram feitos para aguentar esse esforço extra continuamente. Isso pode levar a dores crônicas, fadiga constante e até mesmo a um maior risco de quedas, pois o seu equilíbrio fica seriamente prejudicado por essa má distribuição de peso.
É uma cascata de problemas que começa com um simples hábito de postura. Outro erro subtil, mas muito prejudicial, é o de arrastar os pés, ou não os levantar o suficiente do chão. Isso é algo que frequentemente vemos nas pessoas mais velhas. Talvez por cansaço ou por uma diminuição da força nas pernas, em vez de um movimento fluido, onde o calcanhar toca primeiro, seguido pela planta do pé e depois um impulso suave dos dedos. Muitos de nós começamos a fazer passos mais curtos e a arrastar os pés, como se tivéssemos medo de levantar a perna. Qual o problema aqui? Primeiro, e o mais óbvio, aumenta significativamente o risco de tropeçar e cair. Uma pequena irregularidade no chão, um tapete ou um degrau que antes passava despercebido, torna-se um grande obstáculo. Segundo, essa falta de elevação e impulso reduz a ativação dos músculos da perna e dos glúteos, que são cruciais para a estabilidade, a força e a proteção dos joelhos. Ao não usar esses músculos de forma eficaz, eles enfraquecem ainda mais, criando um ciclo vicioso de movimento ineficiente, fraqueza e maior risco de lesões e quedas. E o terceiro erro, muitas vezes ignorado, é a falta de envolvimento do centro do seu corpo, o seu core. Muitas pessoas pensam que caminhar é só mover as pernas, mas o seu core, a região abdominal e lombar, é o verdadeiro motor da sua caminhada. Ele estabiliza o seu tronco, protege a sua coluna vertebral e permite que os seus braços e pernas se movam de forma mais eficiente e potente, se o seu core está fraco ou desativado. O seu corpo compensa usando outros músculos, como os da parte inferior das costas ou dos flexores do quadril, que não foram feitos para esse tipo de sobrecarga constante. O resultado: dores lombares, fadiga precoce e uma caminhada que parece mais pesada, mais arrastada e menos energética do que deveria ser. Uma caminhada sem o envolvimento do core é como tentar conduzir um carro com um motor fraco e pneus murchos. Você até anda, mas com muito esforço e pouca segurança. Percebe como pequenos detalhes na forma como nos movemos podem fazer uma enorme diferença na nossa saúde e bem-estar geral. Mas não se preocupe, não estamos aqui para apontar problemas sem oferecer soluções. É por isso que preparei estes exercícios que visam exatamente corrigir essas falhas e transformar a sua caminhada de uma atividade que pode ser desgastante numa fonte de vitalidade e força. Vamos ao primeiro exercício, pensado para combater a postura curvada e devolver-lhe a leveza. Exercício 1. Anjo na parede, para a postura e consciência corporal, para combater a postura curvada. Vamos começar com um exercício maravilhoso chamado anjo na parede. Imagine um anjo a fazer movimentos com os braços na neve. Mas nós vamos fazê-lo contra uma parede. É simples, mas incrivelmente eficaz para abrir o peito, alongar os ombros e alinhar a coluna. Procure uma parede livre em sua casa, onde possa ficar de pé confortavelmente. Fique de costas para a parede, com os calcanhares ligeiramente afastados da base da parede. Talvez uns 10 a 15 centímetros, dependendo do que for mais confortável para si. Pressione os seus glúteos, a sua parte inferior das costas, a parte superior das costas e a cabeça suavemente contra a parede. Pode ser que a sua cabeça não toque na parede no início. E tudo bem, não force. O importante é tentar alongar a sua coluna e sentir o alinhamento. Tente manter os ombros para baixo e relaxados, longe das orelhas, como se quisesse criar espaço entre o pescoço e os ombros. Agora, leve os seus braços para cima, com as costas das mãos e os cotovelos a tocar na parede, formando uma letra W com os braços. As palmas das suas mãos devem estar viradas para a frente.
Mantenha os seus cotovelos flexionados num ângulo de 90 graus. Inspire profundamente e, lentamente, comece a deslizar os seus braços para cima pela parede, como se estivesse a tentar tocar as suas mãos acima da sua cabeça. O desafio é manter sempre as costas das mãos e os cotovelos em contato com a parede. Expire e desça os braços lentamente de volta à posição inicial, W. Mantendo esse controlo, faça este movimento de forma lenta e controlada, sentindo cada parte do seu corpo. Sinta o alongamento no seu peito e a ativação suave dos músculos das suas costas. O objetivo não é tocar as mãos lá em cima a qualquer custo, mas sim manter o contato com a parede o máximo possível enquanto move os braços. Se não conseguir manter os cotovelos na parede durante todo o movimento, tudo bem, faça o melhor que puder. O importante é a consciência do movimento e o alinhamento da coluna. Repita este exercício 8 a 12 vezes, concentrando-se na respiração e na sensação de abertura e alongamento. É como se estivesse a reiniciar a sua postura a cada repetição, ensinando o seu corpo a encontrar uma posição mais ereta e natural. Exercício 2. Elevações de calcanhares, lentas e controladas para a mobilidade do tornozelo e força da panturrilha, para combater o arrastar dos pés e fortalecer os músculos que impulsionam a sua caminhada e o protegem de quedas. Vamos fazer elevações de calcanhares, mas de uma forma muito específica e com foco na qualidade. Não é apenas subir e descer rapidamente, mas sim focar na qualidade do movimento e no controlo. Encontre uma cadeira ou uma bancada estável para se apoiar com as mãos, apenas para ajudar no equilíbrio. Se precisar, fique de pé, com os pés à largura dos ombros, a apontar para a frente, lentamente. Eleve-se sobre a ponta dos seus pés, levantando os calcanhares o mais alto que puder. Imagine que está a tentar alcançar o teto com a sua cabeça. Sinta os músculos da sua panturrilha a trabalhar intensamente. Mantenha essa posição no topo por 1 segundo, sentindo a contração. Agora, desça ainda mais lentamente, controlando o movimento com os seus músculos, até os seus calcanhares tocarem no chão novamente, sem deixar o corpo cair. A chave aqui é a lentidão e o controlo. Conte até 3 enquanto sobe e conte até 3 ou 4 enquanto desce, resistindo à gravidade. Queremos que os seus músculos trabalhem tanto na fase de subida quanto na fase de descida, o que é conhecido como trabalho excêntrico, e é crucial para fortalecer e alongar os músculos. Este exercício não só fortalece os músculos da panturrilha, que são essenciais para o impulso na caminhada e para absorver o impacto de cada passo, como também melhora a mobilidade dos seus tornozelos, o que ajuda a prevenir tropeços e a ter uma passada mais fluida e segura. Faça 2 a 3 séries de 10 a 15 repetições, sempre com controle total do movimento. Sentirá os seus pés e tornozelos mais fortes e ágeis, prontos para qualquer terreno. Esses 2 exercícios são apenas o começo. Eles já o vão ajudar a sentir uma diferença na sua postura, na forma como os seus pés e tornozelos se comportam e na sua capacidade de se mover com mais leveza. Mas, para uma caminhada verdadeiramente revitalizante e segura, precisamos ir um pouco mais fundo e ativar o nosso centro, o nosso core, para além de trabalhar o equilíbrio e a força das pernas de forma mais abrangente. Vamos mergulhar nos próximos exercícios que vão complementar tudo isso e realmente transformar a sua maneira de se mover, passo a passo, em direção a uma vida mais ativa e sem dores. Agora que começamos a reajustar a sua postura e a fortalecer a base dos seus pés, vamos continuar a construir uma base sólida e inabalável para a sua caminhada. Lembre-se, cada passo que damos é um ato complexo
que envolve muitos músculos e articulações a trabalhar em perfeita sintonia, e a chave para uma caminhada sem dor. Cheia de energia e com total confiança, está em garantir que todos esses componentes funcionam da forma mais eficiente e protegida possível, como uma orquestra bem afinada. Exercício 3. Inclinações pélvicas para o centro core e saúde lombar. Para abordar a falta de envolvimento do core, que discutimos antes, e dar apoio à sua coluna lombar, vamos fazer um exercício simples, mas incrivelmente poderoso às inclinações pélvicas. Este exercício ajuda a acordar os músculos mais profundos do seu core e a melhorar a sua consciência corporal em relação à bacia e à coluna. Comece por se deitar de costas no chão ou numa superfície firme e confortável, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão, à largura dos ombros. Os seus braços podem ficar relaxados ao lado do corpo, com as palmas das mãos para baixo. Sinta a curva natural da sua parte inferior das costas, deixando um pequeno espaço entre a lombar e o chão. Agora, inspire profundamente e, ao expirar lentamente, pressione a sua parte inferior das costas contra o chão, como se estivesse a tentar achatar a sua coluna contra o piso. Imagine que está a puxar o seu umbigo gentilmente em direção à sua coluna vertebral, ativando os músculos abdominais. Não precisa levantar os glúteos do chão. O movimento é subtil e foca-se na bacia. Mantenha essa contração suave por alguns segundos, sentindo a estabilidade que os seus músculos do core proporcionam. Depois, ao inspirar, relaxe e deixe a sua parte inferior das costas voltar à sua curva natural, criando aquele pequeno espaço novamente. É um movimento pequeno, mas muito significativo e transformador. Ele ativa especificamente os músculos transversos do abdômen, que são como um cinto natural e protetor para a sua coluna, e ajuda a aliviar a tensão na parte inferior das costas. Ao fazer isso regularmente, você ensina o seu corpo a engajar esses músculos de forma automática durante a caminhada e em outras atividades diárias, dando-lhe mais estabilidade, proteção contra dores e uma sensação de leveza no tronco. Repita este movimento 10 a 15 vezes, sempre focando na sua respiração e na contração suave e controlada do seu core, assim que se sentir mais confortável e consciente do movimento. Pode até começar a praticá-lo enquanto está sentado numa cadeira ou até mesmo em pé, integrando-o naturalmente na sua postura. A beleza deste exercício é que ele não exige grande esforço físico, mas a sua eficácia para a saúde da coluna e para fortalecer o seu centro é imensa. Ao incorporar as inclinações pélvicas, você estará a criar uma base mais estável e segura para cada passo que der, protegendo a sua lombar e tornando a sua caminhada mais poderosa, mais ereta e menos propensa a dores. Exercício 4. Elevação lateral da perna para a estabilidade do anca e equilíbrio. Agora, vamos focar nos seus quadris, que são a fundação para uma caminhada equilibrada, sem oscilações e com um bom suporte para os joelhos. Muitas vezes, a fraqueza nos músculos laterais dos quadris, conhecidos como abdutores, leva a uma marcha mais instável e a um maior risco de quedas. É por isso que a elevação lateral da perna é um exercício tão crucial e eficaz. Deite-se de lado no chão, ou numa esteira de yoga, com as pernas esticadas e alinhadas com o seu corpo. Pode usar o seu braço de baixo como apoio confortável para a cabeça, ou dobrá-lo e apoiar a cabeça na sua mão. O braço de cima pode ficar à sua frente, com a palma da mão no chão, para maior estabilidade e equilíbrio durante o movimento.
Certifique-se de que os seus quadris estão empilhados um sobre o outro, sem inclinar para a frente ou para trás, mantendo a coluna neutra. Com a perna de cima esticada e o pé flexionado, ou seja, os dedos a apontar para a frente, em direção à parede. Levante lentamente a perna em direção ao teto, cerca de 30 a 45 centímetros do chão, ou o quanto conseguir, sem sentir qualquer dor ou esforço na lombar. O movimento deve ser controlado e deliberado. Evite balançar a perna para impulsionar. Sinta o músculo na lateral do seu quadril a trabalhar intensamente. Esse é o abdutor. Mantenha a posição por um segundo no topo, sentindo a contração máxima. E depois desça lentamente a perna de volta à posição inicial, sem deixá-la cair ou relaxar totalmente. O controlo na descida é tão importante quanto na subida. Este exercício é fantástico para fortalecer os músculos abdutores do quadril, que são vitais para a estabilidade lateral ao caminhar. Eles ajudam a manter os seus quadris nivelados, evitam aquela oscilação lateral, que pode levar a desequilíbrios e protegem os seus joelhos, garantindo que a sua caminhada seja mais segura e eficiente. Faça 10 a 15 repetições em cada lado. Se for muito difícil no início, pode começar com a perna de baixo ligeiramente dobrada no joelho para maior conforto, ou até mesmo com a perna de cima dobrada, fazendo um movimento mais curto com a prática regular. Vai sentir os seus quadris mais fortes, a sua marcha mais estável e a sua confiança ao caminhar a aumentar significativamente. Exercício 5. Agachamento na cadeira, adaptado para a força das pernas e mobilidade do joelho. Caminhar exige que as suas pernas sejam fortes, e os agachamentos são o rei dos exercícios para as pernas, pois trabalham múltiplos grupos musculares de forma funcional. No entanto, nem sempre são seguros ou acessíveis na sua forma completa para todos, especialmente depois dos 60. Por isso, vamos adaptar um agachamento seguro e eficaz usando uma cadeira, tornando-o perfeito para fortalecer as suas pernas sem sobrecarregar as articulações. Fique de pé em frente a uma cadeira estável, com os pés à largura dos ombros. Os seus dedos dos pés devem estar apontados ligeiramente para fora. Se isso for mais confortável para os seus joelhos, descubra a sua posição ideal. Mantenha a sua coluna reta e o peito aberto, olhando para a frente para manter o alinhamento. Agora, lentamente, comece a sentar-se na cadeira, como se estivesse mesmo a sentar-se, controlando o movimento de descida. Mantenha os seus joelhos alinhados com os seus pés, sem deixá-los cair para dentro ou para fora, o que protege as suas articulações. Não precisa de sentar-se totalmente na cadeira. O objetivo é apenas tocá-la levemente com os glúteos e depois usar a força das suas pernas e glúteos para levantar-se novamente, de forma controlada e sem impulso. A ideia é que os seus quadris baixem até a altura dos joelhos ou um pouco menos. Se for o seu limite de conforto, o segredo é controlar a descida e a subida, usando os seus músculos da coxa e glúteos, que são os maiores e mais poderosos do seu corpo. Se precisar de mais apoio, pode usar as suas mãos para se apoiar nas coxas enquanto se levanta, ou até mesmo usar os braços para impulsionar-se ligeiramente, sem forçar. Evite deixar-se cair na cadeira ou levantar-se com um impulso rápido demais, pois isso anula os benefícios do fortalecimento muscular. Este exercício fortalece as suas coxas quadríceps, glúteos e os músculos em torno dos joelhos, que são essenciais para uma caminhada robusta, para se levantar de uma cadeira ou sofá com facilidade e para subir e descer escadas com mais segurança e menos esforço. Comece com 8 a 12 repetições e faça 2 a 3 séries.
Lembre-se, a qualidade do movimento é muito mais importante do que a quantidade. Se sentir qualquer dor nos joelhos, diminua a amplitude do movimento ou procure a orientação de um profissional. O objetivo é fortalecer e mobilizar, não forçar ou sentir dor. Ao dominar este agachamento adaptado, estará a construir a força funcional que se traduz diretamente numa maior independência e facilidade nos movimentos do dia a dia. Com estes exercícios adicionais, estamos a construir uma base sólida e resistente para uma caminhada cheia de vitalidade e confiança. Já trabalhamos a postura, a base dos pés, o centro do corpo e a força das pernas e quadris. Mas falta um elemento crucial, que é a chave para a segurança. A agilidade e a confiança em cada passo. Especialmente à medida que envelhecemos o equilíbrio. Vamos mergulhar no nosso último e essencial exercício, que vai ajudá-lo a manter-se firme e seguro em qualquer terreno, sem medo de tropeços. Chegamos agora ao último, mas certamente não menos importante. Pilar de uma caminhada segura, confiante e independente. Depois de tudo o que aprendemos sobre postura correta, força nos tornozelos e panturrilhas, ativação do nosso centro e fortalecimento dos quadris e pernas, precisamos garantir que o nosso corpo tenha a capacidade refinada de se manter estável e reagir rapidamente a qualquer imprevisto. É aqui que entra o equilíbrio, a cereja no topo do bolo da sua mobilidade. Exercício 6. Caminhada, calcanhar, ponta do pé. Equilíbrio e propriocepção. Para aprimorar o seu equilíbrio e a sua propriocepção, que é a capacidade fascinante do seu corpo de saber onde está no espaço, mesmo com os olhos fechados, vamos praticar a caminhada, calcanhar, ponta do pé. Este é um exercício que parece simples na descrição, mas que desafia o seu sistema de equilíbrio de uma forma muito eficaz e progressiva, tornando-o mais consciente do seu corpo e do ambiente à sua volta. Encontre um corredor ou uma área em sua casa onde tenha espaço para dar alguns passos em linha reta, sem obstáculos, se precisar de apoio no início, e é perfeitamente normal precisar. Pode fazê-lo perto de uma parede para se segurar suavemente com uma mão, ou com a ajuda de uma cadeira estável ao lado, apenas como um ponto de referência e segurança. Comece a andar colocando o calcanhar de um pé diretamente à frente dos dedos do outro pé, de modo que o seu calcanhar toque ou esteja muito próximo da ponta do outro pé, como se estivesse a caminhar sobre uma linha reta bem fina. Como um equilibrista. Mantenha a sua cabeça erguida e os seus olhos focados num ponto fixo à sua frente, a cerca de 2 a 3 metros, para ajudar a estabilizar o seu corpo. Dê 5 a 10 passos assim, de forma lenta, controlada e deliberada, no início. Pode ser um pouco desafiador. E tudo bem balançar um pouco. Isso significa que o seu sistema de equilíbrio está a ser trabalhado. O importante é persistir e não desistir. Sinta o seu corpo a ajustar-se, os seus tornozelos e quadris a trabalhar incansavelmente para o manter estável a cada passo. Se sentir que está a perder o equilíbrio, pare por um momento, apoie-se e recomece com calma. À medida que se sentir mais confortável e a sua confiança aumentar, pode tentar aumentar o número de passos, ou até mesmo fazê-lo sem o apoio da parede ou da cadeira, desafiando-se um pouco mais. Este exercício não só melhora o seu equilíbrio estático quando está parado, mas, crucialmente, também o seu equilíbrio dinâmico, que é a capacidade de se manter estável enquanto está em movimento, e que é fundamental para evitar quedas enquanto se desloca. A propriocepção, que também é intensamente trabalhada aqui, é aquela sensação interna que o seu corpo tem da sua posição no espaço e do movimento das suas articulações. Com a idade, essa percepção pode diminuir.
o que nos torna mais suscetíveis a tropeços e quedas, pois o cérebro recebe menos informações sensoriais. Ao praticar a caminhada calcanhar-ponta do pé, estamos a treinar o seu cérebro e os seus nervos para serem mais sensíveis e responsivos a esses sinais, tornando os seus movimentos mais precisos, mais seguros e mais confiantes. Inclua este exercício algumas vezes por semana e vai sentir uma grande diferença na sua confiança ao caminhar em diferentes superfícies e situações. Desde um passeio no parque a atravessar um piso irregular em casa. Ufa! Chegamos ao fim da nossa jornada pelos segredos de uma caminhada melhor, mais segura e cheia de vitalidade. Passamos por exercícios para a sua postura, para a força dos seus tornozelos e panturrilhas, para ativar o seu centro abdominal e lombar, para fortalecer os seus quadris e pernas, e agora para afinar o seu equilíbrio, que é a sua maior garantia de segurança. Percebe como cada um destes pequenos movimentos, quando combinados, se encaixa como uma peça de um quebra-cabeça maior, criando uma caminhada que não é apenas um ato de deslocamento, mas um verdadeiro benefício para a sua saúde integral e o seu bem-estar geral. A mensagem mais importante que quero deixar para si hoje é que a idade é apenas um número, e o movimento consciente é o elixir da juventude. Não se trata de parar de caminhar ou de se privar das suas atividades favoritas, mas sim de caminhar com inteligência, com consciência e com um propósito renovado. Ao incorporar estes 6 exercícios simples na sua rotina, mesmo que faça apenas 1 ou 2 a cada dia, estará a investir na sua saúde a longo prazo, na sua independência e na sua alegria de viver. Estará a construir um corpo mais resiliente, mais equilibrado, menos propenso a dores e lesões, e mais capaz de aproveitar cada momento da vida. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. Não se sinta sobrecarregado pela quantidade de informação. Comece devagar. Ouça sempre o seu corpo. Respeite os seus limites e seja consistente. O mais importante é dar o primeiro passo e fazer um pouco a cada dia. Pense nisso como um presente valioso que está a dar a si mesmo. Um presente de movimento livre, sem dor e cheio de energia para desfrutar da vida ao máximo. Este não é um convite para parar de caminhar, mas sim para refinar e otimizar a forma como o faz. Aquele passeio diário no parque, a visita ao supermercado ou apenas ir de um cômodo para o outro em casa, tudo isso pode tornar-se uma oportunidade preciosa para praticar os princípios que aprendemos hoje. Sinta o chão sob os seus pés. Alinhe a sua coluna. Ative o seu centro e caminhe com a confiança e a leveza que merece. Gostaria muito de saber o que achou deste vídeo e qual destes exercícios fez mais sentido para si, ou qual vai começar a praticar primeiro. Já cometeu algum destes erros de caminhada sem saber? Partilhe as suas experiências e perguntas nos comentários abaixo. A sua opinião é muito valiosa para mim e ajuda-nos a construir uma comunidade de pessoas que se apoiam mutuamente na jornada para uma vida mais saudável e feliz, inspirando uns aos outros. Se este vídeo o ajudou de alguma forma, se aprendeu algo novo ou se sentiu inspirado, por favor, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos conteúdos sobre saúde e bem-estar, feitos a pensar em si, que já passou dos 60 e quer viver cada dia com mais vitalidade e plenitude. Temos sempre dicas práticas e conversas genuínas para o inspirar a cuidar de si e a florescer em todas as fases da vida. Lembre-se, viver a sua melhor vida em qualquer idade é absolutamente possível e está ao seu alcance. Cuide-se com carinho
Mova-se com sabedoria e desfrute de cada momento. Até a próxima.